Olá, então vamos falar da última parte aqui das modificações epigenéticas, focando agora nos RNAs não codificantes. Então, para começar, eu queria dizer para vocês que nos últimos anos os estudos sobre regulação gênica vêm crescendo a olhos vistos, né? Se você faz uma busca de papers e de, inclusive, livros publicados na área, tem muita informação nova. E isso, então, dá uma nova dimensão para a gente entender quais são os processos de regulação da expressão gênica. A epigenética, ela é a regulação herdável da expressão gênica, que vai acontecer durante a mitose e durante a meiose, sem que haja nenhuma modificação da sequência do DNA. A expressão vai ser controlada através das modificações físicas do DNA ou do RNA, seja de forma direta ou de forma indireta, né? E aí a gente vai ter vários fatores que se associam ao DNA. Então, regulando o DNA ou o RNA sem alterar a sequência, a célula que é geneticamente idêntica vai ser capaz de mostrar um fenótipo diferenciado. E isso vai depender da localização, né? Então, célula do fígado, célula de osso, célula da pele, que vai gerar uma modificação no padrão de expressão. Além disso, o controle epigenético, ele não é para sempre, né? Ele é reversível. Então, ele pode ocorrer em curto prazo, como a expressão de um gene durante um período específico da ontogenia, ou a longo prazo, como no caso do imprint, que tem que estar presente no genoma materno ou paterno. Então, a programação epigenética dos gametas e embriões é uma condição extremamente importante para que o desenvolvimento desse organismo ocorra de maneira ok. Essa programação, ela envolve a interação dos processos que a gente vinha falando, da metilação do DNA, da alteração das histonas, seja por metilação, por acetilação ou por outros processos, e da ação de RNA não codificador, não codificante. Tá? Então, são esses RNAs que têm um papel bastante importante que a gente vai tratar nesse pedaço agora da aula. Então, o que são, né? A gente acreditava durante muito tempo que a porção de DNA que era responsável por codificar proteínas fosse 98% de genoma humano e o resto não tinha função biológica. Era um DNA chamado de DNA junk, DNA lixo. Né? Então, essa ideia foi derrubada e nos últimos anos de estudo do genoma humano foi-se observado que, embora muito ainda seja, né, boa parte do DNA seja responsável pela produção de proteínas, existe uma porção imensa, importantíssima, que gera RNA que não vai codificar proteína e que tem um papel específico nas células que favorece o desenvolvimento normal, certo? Então, muito do que se acreditava sobre o genoma humano, inclusive que se tinha apenas 100 mil genes, né? Hoje se sabe que não, que nós temos em torno de 20 mil genes que codificam proteínas e que esses 20 mil genes são muito parecidos em número, né, com os genes que expressam proteínas em C. elegans, por exemplo. Tá? Então, ao comparar o genoma humano com o genoma de um chimpanzé, por exemplo, que é muito próximo do ser humano, a gente nota que 30% das proteínas são ortólogas, quer dizer, codificadas nas duas espécies e são idênticas. Né? Mas o que confere, então, a variabilidade? O que confere a diferença? A comunidade científica, nos últimos anos, tem observado que as várias informações necessárias para a gente agregar complexidade ao organismo está em vários outros lugares que não apenas na região produtora de proteínas. Então, além dos genes codificadores de proteínas, tem um lugar específico numa classe de RNA chamada de RNA não codificante, que a gente vai roubar do inglês, né? NC Non-Coding RNA, ok? Então, aqui, vou falar para vocês agora um pouquinho sobre esses NcRNA, ou RNA não codificante. Eles têm uma função de regulação de transcrição, de splicing, de transporte, controle da estabilidade da tradução de RNA mensageiro, participam de vários processos de desenvolvimento do organismo, dos tecidos, mecanismos celulares,
processos fisiológicos e até de várias doenças tem a presença desses RNA não codificantes. E eles são divididos em algumas classes de acordo com o tamanho, com a polaridade e da maneira com que eles são gerados e têm uma função dentro da célula. Tá? Então, vamos passar aqui para os tipos de RNA não codificante. Tá? Aqui eu faço uma lista para vocês, né, que tem uma variabilidade de acordo com tamanho, polaridade, geração e função. Né? E aí a gente tem 3 que eu destaco aqui, porque eu quero falar um pouquinho mais deles, mas dentro desses RNAs não codificantes, tem RNAs que a gente já tem uma familiaridade maior, né? Os transportadores ribossômicos, então esses outros RNAs que a gente já ouve falar há mais tempo. Tá? Os RNAs não codificantes, eles são um grupo novo, né? E eles têm ajudado muito a entender como é que as marcas epigenômicas acontecem, né? Até o momento, todos os RNA não codificantes que foram estudados, eles agem por mecanismos comuns, que são associação com proteínas, ligantes do RNA, e que fazem parte de um complexo que modifica a cromatina. Então, a ação deles, né, o modo como eles agem é muito próximo, embora cada um tenha uma característica específica que vai favorecer o funcionamento geral do organismo. Então, vou falar desses tipos específicos agora, né? Vamos passar aqui para os RNA não codificantes, que têm a característica de serem longos. Então, eles têm uma outra denominação aqui. Eles vão ser chamados de long ncRNA ou LNCRNA, ok? Então, esses longos, eles têm uma variabilidade enorme de papéis e já foram identificados para membros da família dos longos, né, numa variedade de processos biológicos. Por exemplo, eles atuam em diferenciação celular, eles atuam no controle epigenético da inativação do cromossomo X, eles atuam num processo de imprinting genômico, que é importante para não formação para não expressão dos dois lados do cromossomo, né, dos dois locos, de maneira indiscriminada, que gera uma variabilidade de condições patológicas, né, de síndromes no indivíduo. Então, eles têm uma variabilidade enorme de papéis, tá, que são importantes para a manutenção das células e do funcionamento do organismo como um todo. Os RNAs não codificantes curtos, também chamados de short ncRNA, eles são originados a partir dos precursores longos, né, e são clivados, ok? Existem 3 classes desses RNA codificantes curtos, como moldes para as proteínas Argonaut, que resultam em genes-alvo específicos, né? Então, a gente tem aqui os PIWI Interacting RNA, são os pRNA, né? Os ncRNA de interferência, chamado de cRNA, e a gente tem os microRNA, miRNA. Então, esses são os 3 tipos de curtos, ok? Os pi, esse primeiro que eu mostro aqui, ó, tá? Eles são os maiores dentro da classe dos pequenos. Tá? Parecem estar presentes apenas nas células germinativas ou em algumas células somáticas que têm contato com célula germinativa. A função nas células germinativas é de proteger contra transposons. Então, ele promove o silenciamento dos transposons para que não haja funcionamento, ok? No caso dos ncRNA de interferência, então o cRNA, eles são pequenos também e derivam dos RNAs de fita dupla precursores pela ação da enzima Dicer. Então, eles se associam com as proteínas AGO e iniciam o processo de interferência por RNA dos transcritos-alvo, ok? Então, a proteína AGO é a mesma Argonaut que a gente tinha falado anteriormente. Nesse caso dos cRNA, né, os transposons são os maiores alvos do controle exercido por esses cRNA endógenos, que têm uma participação na indução de metilação do DNA e modificam, então, a cromatina. Tá? Então, eles participam de modificações epigenéticas específicas aqui. Já os microRNA, eles agem como reguladores pós-transcricionais. Então, eles se ligam
completamente ao RNA alvo, mensageiro, tá? Eles se ligam ao RNA mensageiro, e resultam na expressão da tradução ou na degradação do alvo. E aí, consequentemente, eles estão fazendo o silenciamento do gene alvo. Tá? Então, a gente tem aqui alguns processos reprodutivos nos quais esses RNAs estão presentes. Tá? Então, por exemplo, no gameta feminino, né, quando a gente não tem o funcionamento desses RNAs pequenos, né, alguns dos tipos dos pequenos, existem falhas reprodutivas. Então, tem parada meiótica, defeito na formação de fusos, falha na segregação cromossomal. No caso do gameta masculino, a deleção do piRNA, que daí também não vai ter a dicer em sequência, né, levam a falhas reprodutivas. Então, também tem perda no meio do ciclo e aí não tem a produção final de um gameta viável, torna um indivíduo infértil. No embrião, né, a gente tem a ação de uma série de microRNAs, né, e eles são extremamente importantes, mais ou menos nesse início aqui da formação do embrião, e se a gente não tiver o funcionamento adequado desses microRNAs, vai ter, então, morte embrionária, né, entre 9 e 11 dias, falha de adesão celular da mórula, falha de diferenciação celular do blastocisto, falha da degradação dos transcritos maternos. Então, o embrião não vai ser viável. Né? E na placenta ainda tem funcionamento desses microRNAs, que estão agrupados em clusters nas regiões do genoma imprintado. Tá? Então, eles vão controlar a expressão de um só alelo, para que não haja aqueles tipos de síndromes específicas se está expressando o da mãe junto com o do pai, tá? Então tem que ser monoalélico para funcionar. Bom, em resumo, fiz aqui um textinho para colocar para vocês, né? As modificações pós-traducionais das histonas também afetam a acessibilidade da cromatina e a expressão gênica, ok? Então as modificações de histonas mais comuns são a acetilação, a marca ativa de transcrição, e a metilação, que a gente falou em outro vídeo, né? Que podem promover, então, a ativação ou silenciamento gênico, dependendo do resíduo de aminoácido modificado. Tem vários aminoácidos que podem ser modificados nesse caso. A ação conjunta de diferentes tipos de modificação epigenética vão determinar os estados da cromatina. Ele vai estar mais favorável à transcrição ou menos favorável à transcrição. Quando se descobriu os RNAs não codificantes, se entendeu muito mais sobre a complexidade dos processos de controle da transcrição e tradução do RNA mensageiro. Então, esses RNAs não codificantes, eles acabaram permitindo que a gente entendesse muito melhor como é que funciona e quais são os problemas que podem acontecer ao longo da embriogênese que levam a condições específicas de modificação do normal, né? Então, os RNAs, eles têm um papel extremamente importante no controle epigenético do desenvolvimento, da manutenção e do funcionamento do organismo.